de Vossa Excelência, senador presidente Jorge Viana, ilustre presidente, da senadora Ana Amélia, extraordinária jornalista, extraordinária senadora, não deve repetir essa história de 40 anos do Senado, parece 50, né? Fica uma coisa... E eu acho que a mulher tem a idade que aparenta, né? Muitos anos de jornalismo. E agora, pelo que se vê, muitos anos na política também. Senhor presidente Maurício Antônio Lopes, da Embrapa. Senhor Eliseu Alves, que foi praticamente o homem forte ao longo de todo o período da nossa querida Embrapa, o mesmo, digo eu, do ministro Alisson Parinelli, que teve uma grande colaboração em tudo isto, senhor embaixador Eduardo Santos, senhor Carlos Augusto Klink, e se os senhores me permitirem, eu gostaria de citar o nome do ministro Luiz Fernando Cirne Lima, o criador da Embrapa. Foi exatamente o gaúcho Luiz Fernando Cirne Lima, num momento difícil, complexo, momento que a vida interna da política brasileira ia realmente muito difícil. Ele teve a coragem, eu diria até a bravura, de conseguir que as pessoas entendessem e criassem uma instituição como a Embrapa. Tive no Luiz Fernando Cirne Lima um amigo, um admirador extraordinário, e lhe presto, por isso, essa homenagem. Senhoras e senhores, em minha opinião, existem instituições brasileiras que são emblemáticas para a nossa soberania. São verdadeiros símbolos nacionais, num passo da bandeira e do hino. Normalmente, nesse quesito, as instituições mais citadas são o Banco do Brasil e a Petrobras. Não é à toa, por exemplo, sempre que vem à tona desejos políticos de privatizar essas duas instituições, a resposta é o grito pela soberania nacional, ao som do hino e sob a proteção da bandeira. Foi assim com a campanha do Petróleo é Nosso. Foi assim também em tempos mais recentes a pronta reação à proposta de mudar o nome de Petrobras para Petrobras. O mundo se aventou à hipótese também recente de mudar o nome do nosso principal agente financeiro, Banco do Brasil. Banco Brasil, e não mais Banco do Brasil. Os dois casos foram entendidos como sinais precursores da perda dos símbolos da soberania nacional. Eu não tenho dúvida da necessidade de incluir a Embrapa nesse rol de instituições emblemáticas e grandes símbolos nacionais da nossa soberania. A Embrapa gera conhecimento, e o conhecimento é a argamassa mais importante na defesa da soberania e na construção do futuro. Mais do que isso, a Embrapa gera conhecimento para que nós tenhamos mais importante força no símbolo nacional, na agricultura ou na agropecuária. E também não há dúvida de que a agropecuária brasileira também se divide no horizonte temporal, em antes e depois da Embrapa. Muitos produtores agropecuários brasileiros dobraram, triplicaram, até mesmo que deduplicaram a produtividade, frutos do trabalho exatamente da Embrapa. Nesse sentido, a Embrapa não faz só ciência,
porque ela, na verdade, também opera o milagre da multiplicação dos alimentos. Vivemos, portanto, na nossa agropecuária e na nossa soberania, a era do depois da Embrapa. E esse ponto de inflexão se deu há 40 anos. Daí o motivo de orgulho de todos os brasileiros, nessa sessão de homenagem à existência há 4 décadas de uma instituição que simboliza o que há de mais importante e para todos nós, enquanto nação soberana e independente. Foi um momento importante desse mesmo período, ministro da Agricultura. E se posso me vangloriar de realizações que geraram progresso, não posso deixar de reconhecer que muito do que alcançamos naquele tempo devemos ao trabalho da Embrapa. É que sem conhecimento não há desenvolvimento. A Embrapa foi criada em uma hora de grande debate sobre a importância do conhecimento, para que fossem mais bem desenvolvidos os potenciais agrícolas brasileiros. Foi um tempo de discussão profunda sobre o processo de modernização da agricultura brasileira. As instituições da extensão rural já existiam. Faltava um passo além para o conhecimento que a extensão devia levar para o mundo rural. Não podemos esquecer também que se tratava de um momento de grande convulsão política. Era um tempo de ditadura militar, de crescimento da população e abertura da economia para o mercado externo. Evidentemente que a maior integração do país ao mercado internacional trouxe para cá também interesses nem sempre ligados à nossa soberania. Eu fico imaginando as pressões sobre a Embrapa, desses interesses ligados a multinacionais, que evidentemente nem sempre se harmonizam com os interesses nacionais. Eu também me imagino a preocupação da Embrapa com a introdução de novas tecnologias em um país onde se deveria manter como política atividades geradoras de mão de obra. Esse equilíbrio entre a maior produtividade via novas tecnologias e a manutenção do emprego deve ter tirado horas de sono dos empreendedores da Embrapa. Não podemos esquecer que exatamente naquele tempo em que a Embrapa estava sendo concebida, a chamada década de 70, mais de 30 milhões de pequenos produtores rurais foram expulsos de suas terras. Hoje, essas pressões não se dissiparam, obviamente, e como consequência as preocupações. A globalização não respeita fronteiras. Nesse processo não há necessariamente pátria. O mercado e o lucro determinam muitas vezes a política. E o mercado e o lucro também não necessariamente se movem pelo pudor, pela melhor distribuição dos ganhos. E, no caso, pelo melhor encaminhamento da geração do conhecimento. Daí a responsabilidade da Embrapa, que traz no próprio nome a expressão empresa brasileira. Uma empresa pública a serviço da população brasileira. Repito, as empresas privadas, especialmente as multinacionais, que também investem vultuosos recursos na pesquisa, não necessariamente se preocuparão com nossos principais problemas distributivos. Da terra, de renda e de conhecimento, muitas vezes caminham em sentido contrário da justiça distributiva. Cabe à Embrapa, como empresa pública brasileira, manter-se na via do desenvolvimento do país e da sua população. Desenvolvimento diferente e muito além do crescimento. Dentro desses mesmos problemas, persiste a necessidade de manter a geração do emprego rural. As nossas cidades já não crescem, incham. Embora se reconheçam os avançados da diminuição da fome, ainda há muito caminho a percorrer, até que os nossos conterrâneos deixem de morrer de doenças típicas da inanição. Não há como continuar com tantos famintos e quantos não eles serem saciados por meio de políticas movidas pela dádiva, em um país que tem todos os microclimas do planeta. E isso sem contar a grande missão de qualquer instituição pública, principalmente em diminuir a fome mundial, que já ultrapassa 1 bilhão
de seres humanos. Também não devem ser esquecidas as agressões ao meio ambiente, diretamente aos homens e como consequência da contaminação dos alimentos, além dos danos aos recursos hídricos e à própria terra. Alguns estudos dão conta, por exemplo, de que eram conhecidos até o final da década de 50 menos de 200 tipos de pragas na agricultura e que esse número triplicou 2 décadas depois. Essas são algumas das questões que, a meu ver, devem ser colocadas em discussão pela administração e pelos 2.400 pesquisadores da Embrapa, na próxima década que levará essa importante instituição ao cinquentenário. Eu também tenho por mim que a Embrapa é a instituição que, por excelência, poderá subsidiar e muito com o conhecimento que ela gera o grande debate, mais do que necessário, sobre que país nós queremos. O país para que queremos dispensa maiores discussões. Aí não há o contraditório. O país que queremos tem que ser necessariamente para todos os brasileiros. Bem discutido, o Brasil que queremos, poderemos responder às questões decorrentes como a indústria que queremos. E no mesmo passo a agricultura que desejamos. Daí a tecnologia necessária, os investimentos públicos, as prioridades das instituições públicas. É evidente que, se queremos um país para todos os brasileiros, em um contexto ainda de milhões de conterrâneos em fome, ou próximo dela, a agricultura familiar deve continuar merecendo prioridade absoluta na pesquisa e na extensão rural. Também me parece evidente que a globalização, ela sim, capitaneada pelas multinacionais do setor, não se preocupará como devido com a agricultura de pequeno porte. Isso em um contexto no qual o país será pressionado para que desenvolva os seus potenciais agropecuários, para gerar dívidas de exportação e superávites primários, e também excedentes para o mercado interno. Caberá, portanto, à Embrapa, como empresa pública de todos os brasileiros, investir no conhecimento acessível ao pequeno agricultor, cada vez mais pressionado por um mercado para o qual ele não necessariamente tem condições de arcar com o preço do ingresso. Lembro-me de um tempo em que as instituições de extensão rural se encarregavam da agricultura familiar e as das pesquisas prioritariamente com o agronegócio. Mas que conhecimento a extensão rural estaria levando ao campo se a pesquisa tendia a se preocupar prioritariamente com a tecnologia só acessível ao grande produtor? Daí que os órgãos de extensão rural desenvolviam suas próprias pesquisas direcionadas à agricultura familiar. Acho não ter sido o acaso o mentor da decisão de aniquilar a Embrater. Naquele tempo eram outros os interesses. Em minha opinião, uma decisão lamentável. Bom seria se hoje estivéssemos aqui louvando a parceria entre a Embrapa e a Embrater. A pesquisa e a extensão rural, para os brasileiros do campo ou aqueles que decidem voltar para o mundo rural para desenvolver suas verdadeiras habilidades, para gerar empregos, para produzir alimentos, para saciar a fome, sem necessidade das dávidas das bolsas família, por mais importantes que elas sejam hoje, mas que sejam vitalícias. Eu me lembro igualmente, com desgosto, da tentativa também de dizimar os órgãos estaduais de assistência técnica e de extensão rural, as chamadas EMATER. Eu era então governador do estado do Rio Grande do Sul, terminando de sair do Ministério da Agricultura. Determinei peremptoriamente ao meu secretário de Agricultura, Odacir Klein, para que suprisse com recursos estaduais a EMATER gaúcha. A pesquisa agrícola integrada à extensão rural foi uma das principais prioridades como governador do meu estado. Nenhum favor, apenas a compreensão da importância da agricultura do Rio Grande do Sul. E fizemos, então, uma reunião dos governadores e fizemos com que praticamente todos os governadores acertassem e manterem as EMATERs estaduais funcionando, apesar de ter extinto o órgão nacional. E apesar do governo federal ter deixado de enviar a sua parte, que era metade da verba das EMATERs, os estados mantiveram as verbas das EMATERs. As EMATERs estão aí abertas e com grande responsabilidade e com grande seriedade. É por isso que o meu voto de louvor à Embrapa, pelos 40 anos vivido,
Mas muito mais do que isso, a minha esperança de que no tempo que virá ela possa continuar a contribuir muito para a construção do país que queremos. Evidente que sem fugir de uma realidade internacionalizada, globalizada, mas que essa mesma realidade seja democrática e um país que possa sustentar a sua soberania e melhor distribuir as suas riquezas. Pelo nível de excelência que a Embrapa alcançou nesses 40 anos, ela pode, para a próxima década e para o futuro do país, optar entre dois caminhos. Caminhos excludentes, a meu ver. Ou buscar o reconhecimento mundial globalizado, mas não necessariamente voltado para as nossas necessidades mais prioritárias, ou utilizar esse conhecimento acumulado em 4 décadas, mais o que ela continuará a gerar para sedimentar o país, que todos nós queremos verdadeiramente construir. Eu estou certo de que a Embrapa optará pelo segundo caminho. Daí, quando ela completar 50 anos, não estaremos aqui mais homenageando a Embrapa, mas celebrando um país muito mais justo e soberano. Exatamente porque as instituições públicas brasileiras, a Embrapa, como símbolo, terão alcançado o nosso objetivo mais importante, a construção da verdadeira cidadania. O Brasil tem todos os potenciais possíveis, principalmente o conhecimento para produzir alimentos suficientes para a grande mesa da comunhão que queremos construir. Essa mesa, ela sim, é globalizada. Um país democrático e soberano para todos os seus cidadãos. É esse o Brasil que queremos construir. Um mundo menos excludente. É esse o mundo do qual queremos viver. E a Embrapa é, sem dúvida, o mestre nessa obra. Me lembro quando fui surpreendido pela indicação para ministro da Agricultura. E me lembro que logo no início, a primeira questão que foi me colocada perante mim foi exatamente a Embrapa. O senhor Eliseu se lembra da luta, do esforço que tinha. Havia a decisão de construir a sede própria da Embrapa, algo que era absolutamente necessário e importante. E havia aqueles que achavam até ridículo a sede própria. Foi naquele momento exatamente. E hoje eu peço, senhor presidente, que conste nos anais da nossa sessão um pedido de homenagem ao presidente José Sarney, porque ele, como presidente da República, foi o grande responsável pela manutenção da Embrapa, pela firmeza da Embrapa e para que a Embrapa não fosse o que alguns imaginavam, mas seguisse o caminho que ele realmente seguiu. Foi o presidente Sarney que, naquele momento em que havia dúvida entre vamos construir a sede da Embrapa ou vamos deixá-la ali, qual é o nome do edifício? Venâncio. Com uma sede alugada e sem expectativa. Nós, já naquele momento, uma decisão importante do presidente Sarney, houve a determinação. A Embrapa será construída. E a determinação, a nova República não tem nada em contrário. Pelo contrário, a Embrapa é importante a sua construção. Lembro da discussão muito delicada. Nós fizemos naquela oportunidade, doutor Eliseu, uma reunião lá na sede do Banco do Brasil, em todos os funcionários da Embrapa e todos os funcionários da direção do órgão que reunia as Embrater, para eles se conhecerem, para eles dialogarem, para eles decidirem. Havia um problema. A Embrapa é um órgão recém-construído, sem expectativa, sem tecnologia, e sem agricultura, principalmente a familiar, que tivesse condições de avançar, ela, a rigor, funcionava para as grandes empresas multinacionais, para os grandes empresas que recomendavam e davam dinheiro e patrocinavam esse trabalho. E foi ali que nós decidimos, e foi importante, nada a opor que a Embrapa fizesse diálogo com as grandes empresas, com as multinacionais e com o dinheiro delas fizesse investigação. Mas o governo botou dinheiro dele para fazer investigação, principalmente para pequena e média empresa. Fazer a presença para que trabalhasse também para nós e não fazer pesquisa feita e fechada e entregue à multinacional. Não, a Embrapa começou a trabalhar, a produzir e avançar exatamente nesse sentido. Eu me lembro, e o senhor deve se lembrar,
quando o presidente Sarney foi visitar a unidade da Embrapa aqui em Brasília. Ele chorou. A emoção dele foi impressionante. Quando ele viu aquela unidade, aquele pé de tomate na água com aquele tamanho, nem ele nem eu, porque eu também vi pela primeira vez, imaginávamos que aquilo era possível no Brasil. Tanta coisa que se ouvia, eu pensei que isso era lá no Japão, aqui não tinha. E a Embrapa deu uma demonstração realmente de grande conhecimento e de grande força. Eu não tenho nenhuma dúvida, senhor presidente, nenhuma dúvida. O Brasil é o país dos próximos anos. Um país que tem a maior reserva de água doce do mundo. Um país que tem as maiores reservas de terras agricultáveis do mundo. Um país que, como disse o ilustre representante do Mato Grosso do Sul, em questão de tão pouco tempo fez uma revolução. Eu, quando estava lá no Ministério da Agricultura, nós festejamos 50 milhões de toneladas. Hoje estamos festejando 200 milhões de toneladas. E logo ali, quando foram 50 anos da Embrapa, eu não tenho nem ideia, eu não tenho nem condições de dar o palpite de quantas toneladas nós estaremos produzindo. Não há dúvida nenhuma. Talvez muita gente não se dê a devida importância a essa reunião. Esse é o momento histórico importante desse país. Mais importante que a Petrobras. Porque o petróleo parece que tem uma desgraça, porque os países que produzem petróleo, coitado, estão um pior do que o outro, política, econômica e socialmente. Vivem em dramas permanentes, onde tem petróleo, tem desgraça. Mas nós não. Na agricultura, é o desenvolvimento, é o progresso, é o avanço que realmente existe. Eu fico emocionado quando vou lá no Mato Grosso do Norte e vejo as pessoas contarem o que foi o Mato Grosso. Eram as pessoas que se consideravam um Estado praticamente impossível. Eu me lembro aqui no Senado, quando criaram o Mato Grosso do Sul, os líderes do Mato Grosso do Norte choravam e pediam, por amor de Deus, para não criarem o Mato Grosso do Sul, porque eles iam morrer. Mas sem o Mato Grosso do Sul, o que vai ser de nós? Nós vamos desaparecer. E criaram o Mato Grosso do Sul, que vai muito bem, obrigado. Só que depois que criaram o Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso do Norte cresceu 10 vezes mais e hoje um estado espetacular em desenvolvimento. Da Revolução, me perdoe, a minha e a Ana Amélia, principalmente os gaúchos que chegaram lá e levaram a tecnologia do Rio Grande e fizeram uma verdadeira revolução naquela região. Então não tem nenhuma dúvida que o futuro é nosso. E se nós caminharmos como hoje estamos caminhando, graças a Deus, com a presidente que merece o respeito voltado para a preocupação, para a seriedade, para a dignidade, com o Supremo Tribunal encontrando o seu verdadeiro caminho. E, se Deus quiser, nós, o Congresso Nacional, cumprindo a nossa parte, podemos dizer, hoje vivemos o dia da maior importância na vida do Brasil. Mais importante que Petrobras, mais importante do que quiser. A Embrapa, a agricultura, o nosso Brasil está no rumo do descobrimento da grande verdade, onde o Brasil será campeão na produção de alimentos. E tenho certeza, pelo seu estilo democrático, pelo seu estilo de fé, de compreensão e de respeito, pelo entendimento que há no Brasil, nós haveremos de contribuir para um mundo de mais paz, para um mundo de mais amor, para um mundo de mais justiça. Obrigado, senhor presidente.